Boa noite, na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer estar aqui nesse canal, nesse cantinho de amor, né? Porque aqui realmente é um cantinho de amor, onde a gente aprende o bem, onde a gente aprende a realmente trilhar os passos de Jesus. A gente sabe que não é fácil. Trilhar os passos de Jesus é renúncia. Trilhar os passos do Evangelho é uma renúncia. Renúncia de viver coisas da vida? Não. É uma renúncia individual. É uma renúncia de aprender realmente o que é o bem, aprender realmente a lutar contra as nossas próprias dores, a enfrentar os desafios das nossas almas com renúncia, com essa palavrinha tão pequena, mas que tem um significado tão grande em nossas vidas. Então é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer poder falar do Evangelho de Jesus, né? Então que a gente tenha luz em nossas vidas. E a gente está reunido em nome de Jesus. E quando a gente se reúne em nome do Mestre, daquele que trilhou os passos de luz pela humanidade, a gente está sendo amparado sempre pela espiritualidade maior. Então, que a gente tenha bom ânimo, que a gente tenha fé, que a gente tenha principalmente uma palavrinha que Jesus muito falou em sua trajetória iluminada pela terra. Que a gente tenha fé, fé no Pai Celestial, fé na vida, fé em nós mesmos para poder enfrentar nossas dores. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, né, do Evangelho, que vem trazendo justamente essas questões que eu falei para vocês agora e que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas para entrar mesmo nos tópicos que a gente vai ver, é bom a gente refletir um pouquinho sobre esse tema. Bem-aventurados os aflitos. Quando a gente pensa bem-aventurados, a gente tem a certeza que é algo bom, né? Então, quando é algo bom, a gente sempre fala, um exemplo, nossa, ele está aventurado nesse emprego, ele está aventurado nessa faculdade. É algo que traz um sentimento bom. Mas aí vem Jesus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, e fala assim: bem-aventurados os aflitos. Uai, mas como assim? Bem-aventurados aflitos? Aflição quer dizer o quê? Aflição quer dizer dor, aflição quer dizer também sofrimento, mas a gente vai aprender sobre isso agora mesmo. Aflito quer dizer enfrentar problemas, né? E problemas os mais diversos ao longo da nossa jornada terrena. Então, traz essa renúncia para essa frase: bem-aventurados os aflitos. Jesus quis dizer, logo de início, que é muito diferente dor e sofrimento. Porque pensando e refletindo sobre essa frase que Jesus falou, tanto que esse capítulo é o maior do Evangelho, é justamente sobre essas reflexões que o Consolador vem trazendo para a gente, sobre essa frase. Todo esse capítulo que a gente está estudando, ele vem falando sobre essa frase, vem remetendo o título, Bem-aventurados aflitos. Por quê? Porque a dor, diz já a frase, né? Tem uma frase muito conhecida que fala, dor é preciso, sofrimento é escolha. Por quê? Porque a dor a gente tem que passar. Está em nosso karma, está em nosso traçado kármico. Por quê? A dor é uma coisa que nós temos que aprender com ela. Aprender tanto a dor individual quanto a dor coletiva. Mas sofrer é escolha. Às vezes a gente passa por dor com tanta renúncia, com tanta fé, com tanta certeza de que Deus não nos desampara, de que Jesus está conosco,
de que o Evangelho realmente nos leva a entender que tudo passa. Então, essa é a renúncia da dor. Então, a dor é aquele momento em que a gente passa por aquilo aprendendo, e o sofrimento não. O sofrimento é aquele momento em que a gente passa por uma dor. Sofrimento não é dor. A gente passa pela dor, mas a gente escolhe sofrer com aquela dor. Não é a dor que dói, é o sofrimento. Mas, como a gente é humano, como a gente é aprendiz, como a gente está na fase evolutiva, que esse capítulo fala muito disso, a gente está aprendendo, né? A gente aprende a conviver com a dor, a gente aprende a vencer a dor, mas o sofrimento sempre está aqui nas nossas costas, nos fazendo chorar, nos fazendo gritar, clamar a Deus. Então, quando a gente pensa em dor e sofrimento, a gente sempre tem que aprender a diferenciar esses dois momentos. Porque quando a gente começa a refletir realmente só sobre essa frase desse capítulo 5, a gente já começa a então começar a entender o contexto todo abordado nesse capítulo. Então, aí a gente passa a compreender o que é provas e expiações, né? Porque prova tem um sentido de dor. A prova, ela vem como um momento, uma passagem em nossa vida que a gente tem que passar, a gente vai chorar, até mesmo sozinho, com quem a gente ama, mas a gente está passando por aquela prova com tanta certeza de que a gente está aprendendo e que a gente vai ser consolado, que a gente aprende e a gente passa por essa prova com a alma leve, aprendendo a cada dia, sabendo o porquê daquilo, o porquê do choro, o porquê do aprendizado. Agora, a expiação já vem ou individual ou coletiva, que a gente põe a expiação no sofrimento, sendo que a gente pode também colocar a expiação na prova e aprender com a renúncia a ter dor. Olha para vocês verem. Então, é um gancho muito bonito. É um gancho muito bom de se estudar e aprender a conviver realmente com a dor. Então, esse capítulo vem trazendo esses tópicos para a gente e vai nos dando a certeza de que a gente sempre é amparado. Então, quando a gente pensa em expiação, a gente sempre tem o sofrimento junto. Porque a expiação é aquele momento que a gente fala assim: Deus, eu estou te pedindo tanto, mas eu não estou sendo consolado. Entendeu? Já a prova é aquele momento que a gente passa, que a gente sabe que tem que passar e a gente está aprendendo com aquele momento. Então, entre provas e expiações, é sempre bom a gente olhar a expiação também como prova e passar sabendo que a gente vai aprender, que a gente vai crescer, que a gente está renunciando os nossos próprios cadeados de nossas almas e aprendendo a pegar a chave do bem, a pegar a chave do amor e destrancar esses cadeados das nossas próprias almas. Então, partindo dessa introdução, dessa reflexão sobre esse tema tão bonito e tão chamativo, a gente vai lá para o capítulo 6 e a gente começa a entender um pouquinho disso. O capítulo 6, ela chama Causas Anteriores das Aflições. Então a gente vai aprender que muitas vezes a gente sofre, a gente chora, mas existe um passado. Esse passado é como? Esse passado a gente fez o quê? Esse passado existe? O que o Consolador fala desse passado? Então, ele vem trazendo vários contextos, tanto o porquê que a gente não lembra do passado. E quando a gente desencarna, a gente volta de pouco em pouco a ter consciência daquilo. E muitas vezes, depois que a gente desencarna, porque a gente sofre também, sofre com a perda, sofre por saber que a gente está se afastando de pessoas que a gente tanto ama, sofre pela consciência de que a gente não venceu tantas barreiras, e é justamente isso.
Conforme a gente vai lembrando daquilo que a gente foi comprometido, daquilo que a gente se comprometeu em descer, em fazer todo o traçado reencarnatório, falar, não, eu vou lá descer, eu vou destrancar esse cadeado da minha alma. E chega aqui e muitas vezes a gente falha. É humano, tá? Deus não culpa a gente por isso. Mas Ele quer que a gente evolua, que a gente cresça. Então, partindo de todo esse contexto que nos traz a certeza de que prova e expiação, de que dor e sofrimento é mais leve o fardo com Jesus, a gente começa a entender essas causas anteriores das aflições. Então, Cés vem nos falando assim: as causas que dão origem às aflições do homem podem ser classificadas em dois grupos: as aflições, cujo homem é o próprio culpado, e as aflições que, aparentemente, são alheias à vontade e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Existem acidentes que o homem provoca por sua irresponsabilidade e imprudência e outros que nenhuma precaução poderia evitar, como, por exemplo, naturais. Perda de pessoas amadas, perda daqueles que sustentam a família, calamidades naturais, que é o que a gente está enfrentando hoje, enfermidade, nascença, sobretudo, as que tiram do indivíduo a probabilidade e a possibilidade de ganhar a vida com seu próprio trabalho. Com as deformidades físicas, idolatria, crentismo e etc. Então, nesse parágrafo, a gente já remete novamente, a gente vai lembrar tudo que a gente vai ver, a gente vai voltar ao tópico e ao tema desse capítulo. Então, quando ele fala que existem coisas naturais que a gente tem que passar, que a gente tá no nosso traçado, é porque a gente assumiu essa responsabilidade em algum momento sobre as causas anteriores das aflições que a gente está tendo hoje. Então, aí vem a sabedoria divina, sublime, de Jesus, nos falar assim: bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados as aflições que a gente tem, porque está fazendo a gente evoluir, está fazendo a gente realmente ter um olhar para o futuro diferenciado, um olhar para o futuro vibrando realmente evolução da alma. Aí existe outra causa, que é outra aflição, que aí ele já vem falando sobre aquilo que é natural da vida e que a gente tem que enfrentar. Porém, partindo daquela frase que tudo o que acontece é com autorização de Deus, a gente entende que essas causas naturais que acontecem, como o desemprego, como às vezes um acidente, entre aspas, porque é realmente um caminho que a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente não sabe se é uma prova ou se é uma expiação, como coisas naturais do próprio indivíduo, sobre essa pandemia que a gente está vivendo. Então, são causas que é natural da vida, não está no nosso traçado kármico. Mas Deus, em seu infinito amor, em sua infinita sabedoria e divindade, Ele sabe que a gente passando por aquilo, a gente também vai aprender. Por isso que é autorizado. Por isso que muitas vezes nos é direcionado esse caminho, justamente para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente crescer. Olha a sabedoria divina, olha a sabedoria reencarnatória, olha a sabedoria do Consolador nos trazendo. E olha a humanidade e o amor de Jesus quando ele fala: bem-aventurados os aflitos, porque ele sabe que com a dor a gente aprende. Com o sofrimento muitas vezes não, porque a gente sofre, aquela fase vai embora e a gente não aprende com a aflição. Então, aquele que nasce com a doença ou deformidade, seguramente não fez nada nesta vida para merecer
uma sorte tão triste. Impossibilitado de modificar essa situação, poderá ficar, inclusive, à mercê da caridade pública. Também é difícil entender o porquê numa família nascem pessoas com necessidades especiais e outras tão favorecidas sobre todos os aspectos. Qual a explicação para as crianças que morrem pequenas e que dá à vida só o que conheceram e só conheceram o sofrimento? São estes problemas que nenhuma filosofia ou religião pode explicar até hoje, e que seria a negação da bondade, da justiça, da providência de Deus. Na hipótese de que a alma e o corpo fossem criados ao mesmo tempo e de que a sua sorte dependesse apenas de uma única existência terrena. Também seria difícil explicar por que os recém-nascidos passam por sofrimentos tão grandes, pois se não fizessem o bem, também não fizeram, pois se não fizeram o bem, perdão, também não fizeram o mal. Pelo um princípio de que todo efeito tem uma causa, admitindo-se que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Se a causa vem antes do efeito, ela não está na vida atual. Só poderia estar em uma vida anterior. Quando somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos nessa vida, seguramente fizemos em outra. É uma conclusão da qual ninguém pode fugir e que demonstra toda a lógica e justiça de Deus. O homem que pratica o mal nem sempre é totalmente punido de sua existência atual, em sua existência atual. Porém, ele nunca escapará às consequências de suas faltas. A, pros, a probabilidade do mal é apenas momentânea, porque se ele não for punido hoje, certamente será amanhã. Assim é a infelicidade, à primeira vista, nos parece imerecida, pesado, e também pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque errei. Então a gente percebe que realmente o traçado kármico e o plano reencarnatório é todo aquele processo de estudar qual fardo a gente vai carregar nesta vida atual. Então, quando um bebê nasce, desde os seus primórdios ali, desde o do princípio, quando ele começa a realmente a estar na vida novamente, vida terrena, ele começa a enfrentar algumas barreiras. Que barreiras são essas? Aquele cadeado que eu falei lá no início. Aquele cadeado que a gente vê comprometido a destrancar. Aquele cadeado que a gente tem a certeza no mundo espiritual que a gente errou, que a gente fez o mal, ou que a gente foi injustiçado, ou inúmeras hipóteses que a gente pode ter realmente enfrentado. E nesta encarnação a gente vem realmente com o comprometimento, com a certeza de que a gente vai acertar. Mas muitas vezes, voltando também lá no início, a gente mistura a dor com o sofrimento e não consegue destrancar esses cadeados. Aí a gente falha mais uma vez. Mas como Deus é infinita misericórdia e Deus é justo, ele nos dá uma nova chance para realmente a evoluir e a crescer como humano. E lá na frente a gente vai ver que para entrar no reino, realmente, no pisar nos mundos mais evolutivos, a gente precisa destrancar esses cadeados, a gente precisa realmente estar evoluído e puro, puro em essência mesmo, essência do bem, essência do amor. Então, no 7, a gente vem, o Consolador já vem falando assim: o sofrimento do homem deve ser aos erros cometidos por ele mesmo, nesta vida ou em vida anteriores, por uma rigorosa justiça divina. O homem só sofre aquilo que fez os outros sofrerem.
Se foi duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou empregou mal a sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. E assim por diante. Por ser a Terra um mundo de provas e expiações, que a gente falou lá, e pela diversas existências vividas, é possível explicar as grandes diferenças existentes na distribuição da felicidade entre homens maus deste planeta. Essa diferença na atribuição da felicidade é apenas aparente, pois só conseguimos analisar a vida presente. Aquele que elevar o pensamento a ponto de abranger uma série de existências compreenderá porque cada um tem o que merece, na justiça de Deus, que a justiça de Deus nunca falha. O homem jamais deve esquecer que vive num mundo inferior, o qual está preso por imperfeições. A cada contrariedade da vida, deve lembrar que, se estivesse num mundo mais evoluído, isso não aconteceria. Só depende dele trabalhar no seu próprio aperfeiçoamento, visando almejar um mundo melhor para se viver. Então é aquilo que a gente falou agora mesmo. Quando a gente evolui e aperfeiçoa o nosso espírito, a gente consegue entrar no mundo melhor para viver melhor e ter realmente nenhuma prova, nenhuma expiação. Porque a gente já destrancou realmente a nossa alma das mazelas do ontem. 8. As aflições da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos que persistem em fazer o mal ou aos espíritos ignorantes que ainda não têm condição de fazer uma escolha consciente. Os espíritos arrependidos que possuem maior esclarecimento e desejam reparar o mal que fizeram, escolhem espontaneamente essas aflições, pois, ao praticarem o bem, libertam mais rápido dos seus sofrimentos. Eles conseguem o exemplo daquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, não perdendo assim o fruto de seu trabalho. As aflições e dores são, ao mesmo tempo, punições pelos erros cometidos no passado e preparação para as provas futuras. Devemos render graças a Deus que a sua bondade infinita dá ao homem a oportunidade de reparar seus erros através da reencarnação e não o condena de forma definitiva pelas faltas cometidas. Então, realmente é aquilo que a gente falou. Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade, em sua energia mais pura, ele nos dá novas chances de recomeçar. Quando a gente nasce, a gente pega uma nova vestimenta, a gente pega uma nova direção e a gente pega uma nova estrada. Essa estrada ela é regida por um amor grandioso, que é Deus, e os espíritos superiores que está na Terra para nos auxiliar. Muitas vezes a gente para, a gente machuca, a gente chora, mas a gente tem que lembrar de que isso são dores do ontem se fazendo presente no hoje para o crescimento evolutivo. Então, até agora a gente aprendeu isso nesse capítulo. A evoluir com renúncia, a evoluir com amor, a evoluir sabendo da bondade e justiça de Deus, nosso Pai celestial e soberano sobre todas as coisas. 9. Não devemos pensar que todo o sofrimento suportado nessa vida seja devido aos erros cometidos no passado. Na maioria das vezes, são provas escolhidas pelo próprio Espírito, nós, com finalidade de concluir, depuração e apressar seu progresso. Assim, a explicação a uma situação imposta ao Espírito visando o seu aperfeiçoamento, através das reencarnações sofridas por onde ele resgata os erros
que cometeu nas existências superiores. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma vida relativa à inferioridade do espírito, pois o que é perfeito não precisa mais ser provado, uma vez que evolução não se volta. Um espírito que já possua um certo degrau de evolução e quer avançar ainda mais, pode solicitar a uma missão, uma tarefa a cumprir, e quanto mais difícil estiver o trabalho para realizá-la, maior sua recompensa. Assim são as pessoas com tendências naturalmente boas, de alma elevada, de um sentimento nobre, que parecem nada haver trazido de mal nas suas existências anteriores e que sofrem com resignação cristã. A maioria das dores, elas só pedem a Deus para as que encorajem para suportar as provas sem reclamar. Ao contrário, podemos realmente considerar como expiação as provas que os provocam queixas e fazem o homem se revoltar contra Deus. O sofrimento sem lamentações é uma forma em que o espírito encontra para saldar os erros cometidos no passado. É um sinal de que esse sofrimento não lhe é imposto, e sim solicitado por ele mesmo, o que sempre constitui uma evidência de firme decisão e de um indício de progresso. Então, quando as pessoas realmente descem à Terra com uma missão, ela sempre tende a realmente sofrer algumas provas, justamente para mostrar como exemplo e renúncia a fé e confiança em Deus. 10. O espírito só pode alcançar a felicidade completa quando se torna puro, pois qualquer impureza impede a sua entrada nos mundos felizes, nos mundos superiores. É como um passageiro de um navio atingido pela peste, que não pode entrar em uma cidade até que esteja totalmente descontaminado. Através das diversas reencarnações, o espírito se livra pouco a pouco das suas imperfeições. Então, o 10 ele vem falando justamente sobre esse degrau por degrau que a gente vive. Deus nos dá a chance de subir de pouco em pouco para poder evoluir. E conforme o nosso tempo, conforme a nossa evolução. Ele nunca impõe, essa encarnação é a última que ele vai ter a chance de evoluir. Não. Muitas vezes, com a nossa imperfeição, é autorizado que venha mais provas para a gente poder evoluir e ter chance e mais chance nesta vida de evolução. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nunca lava as mãos, como se diz os antigos, para nossa evolução. O 11, ele já vem falando que o espírito não precisa se lembrar das suas vidas anteriores para tirar proveito das experiências adquiridas. Se Deus considerou a conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso também deve ter alguma utilidade. A lembrança de outras existências provocaria graves inconvenientes, pois o reencontro com pessoas a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados causaria problemas em nossos relacionamentos sociais e seria um grande obstáculo ao nosso progresso. Reconhecer no ente querido aquele que fizemos mal, seria um fator de desequilíbrio em nossa vida e dificultaria o exercício nosso do livre-arbítrio. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá somente o que é necessário, ou seja, a voz da consciência e nossas tendências intuitivas, retirando-nos as lembranças do passado que poderiam ser prejudiciais à nossa evolução. O homem traz, ao nascer, experiências que adquiriu em vidas anteriores.
Cada consciência, cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi os erros que cometeu. Se estivesse sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais mostram o tipo de fraqueza que induziu ao erro, indicando que deve ser corrigido em si mesmo. O esquecimento de nossas vidas anteriores. O esquecimento de nossas vidas anteriores. Ocorre somente durante o período em que o espírito está encarnado. Quando retorna para a pátria espiritual, ele readquire gradualmente as lembranças do passado. Quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade, sabe o porquê sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento. O homem pode adquirir novas forças durante o sono, se souber aproveitar os momentos em que seu espírito está separado do corpo físico. Ao despertar, ele guarda leve lembrança que se apagará no decorrer do dia, para não lhe causar sofrimentos e não prejudicar as relações sociais. Então o 11 ele vem falando que realmente quando a gente reencarna, a gente vem com esse esquecimento para a gente não ser prejudicado e não prejudicar tanto o traçado de outro quanto o nosso, e vem falando que quando a gente dorme, a gente tem a oportunidade de ter consciência das coisas que fizemos, ter consciência da nossa atual situação e das provas que estamos passando, e assim começar um novo dia tentando melhorar as nossas provas. Então, do 6 até o 11, a gente aprende que realmente Deus, em sua infinita misericórdia, ele nos dá a chance. Junto com a chance, ele nos dá a renúncia. Junto com a renúncia, ele nos dá a evolução. Deus é misericordioso. Deus é bondade, Deus é amor. Então, quando a gente entende essa frase lá do início do capítulo 5, que Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, a gente entende essa frase completa que ele quis dizer. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. E Deus, em suas infinitas moradas, espera a gente trilhar esse caminho, essa estrada, esse degrau de evolução, para que a gente possa realmente olhar para o passado, porque o passado é importante. Olhar para o passado e pensar, eu evoluí. Eu entendi que a dor é diferente do sofrimento, que prova é diferente de expiação. Que se a gente pegar a dor e a prova e confiar em Deus, a gente não vai passar por muito sofrimento e expiações. Porque a gente vai entender, quando a gente estiver no sofrimento e na expiação, a trazer as nossas confiança, as nossas esperanças, as nossas provas, os nossos aprendizados para enfrentar e para vencer esse caminho. Então, que Deus nos abençoe, que realmente essa frase possa estar todo dia gravada em nosso coração, que a gente possa pôr ela em prática, porque prova é passageira, mas o aprendizado não. O aprendizado fica marcado em nossa alma e é através dele que a gente não vai errar no futuro, não vai errar no presente e vai evoluir na nossa encarnação. Então, que Deus nos abençoe, que abençoe o nosso dia, a nossa tarde, a nossa noite, e é sempre um prazer estar com vocês.
Então, que realmente a gente possa dar só um até breve. Até um próximo encontro. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.